Paz e bênção, que alegria mais uma vez. WTcast Entre Nós e Deus está começando. Estamos aqui direto do Centro de Treinamento WT, onde nós cuidamos de pessoas, onde ocorrem transformações extraordinárias, mas não só no físico, como também na alma e no espírito, ou na mente e no espírito. É assim que nós trabalhamos aqui. Nós cuidamos das pessoas para que elas sejam totalmente, para que elas se sintam completas nos 3 pilares que sustentam a nossa vida, que é o nosso corpo físico, que é a nossa alma, a nossa mente e o nosso espírito. Nós queremos que você seja uma pessoa saudável. Por isso que nós estamos aqui hoje, sentadas à mesa. Convidamos você para sentar conosco, para nós cuidarmos do nosso espírito agora, que é eterno. Isso é importante para mim, para você, cuidarmos do nosso espírito, porque sem essa conexão, sem essa ligação, sem estarmos juntos com Deus, ligados ao nosso Criador, não há como nós sermos completamente felizes. Não é, Ana Carla? Está comigo aqui mais uma vez. É um prazer e uma honra, né, nós glorificarmos a Deus, mais uma vez estarmos aqui para aprendermos, né, um pouco da palavra e utilizar ela no nosso dia a dia, né? Então venha conosco e sente-se mais uma vez à nossa mesa entre nós e Deus, que é uma honra, né, poder falar. É uma honra poder falar das coisas de Deus. É um privilégio para nós podermos aprender sobre aquilo que Deus quer, sobre os cuidados de Deus também com as nossas vidas. Sim. Não é? É importante nós entendermos que Deus, Ele deseja que nós sejamos felizes. E Deus quer que a gente tenha uma vida boa. Uma vida plena. Uma vida plena. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, como Jesus disse. Né? E uma vida abundante é uma vida completa. É uma vida saudável. Exato. Onde não falta nada. Onde nós temos o suficiente. Onde nós podemos todos os dias acordarmos e agradecermos a Deus, não só por estarmos totalmente com a vida resolvida, que isso é difícil aqui nessa terra, né? Sempre tem alguma coisa para resolver. Sim. Mas o fato de nós acordarmos e agradecermos só o fato de podermos estar em pé para ir resolver, porque não tem outra forma que não seja levantar e ir de frente a tudo aquilo que a gente precisa enfrentar no nosso dia. Mas a primeiro momento é você já agradecer por estar vivo. O seu dia já começa de uma forma diferente, pedindo que o Espírito Santo esteja presente. E até para nos equilibrar, né, Dia? A vida, ela, com tantas correrias, nós já falamos em alguns capítulos anteriores, né? Sobre conquistar, sobre ter, sobre o que é prioridade, o que não é. Então, e lutas, né, e aflições. E então, né, hoje nós vamos falar um pouquinho de como é tudo isso e temos um personagem bíblico que nos ensina o porquê, o que tem que ser feito quando está diante de um momento onde não se encontra o equilíbrio. É verdade, né? É verdade. Então, hoje vai ser enriquecedor e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, né? E vai entender. Sim, né? Que é algo assim muito atual hoje. Sim. Né? Que nós estamos vivendo, que é estar sob pressão, Sim. É estarmos debaixo de um cansaço, de uma estafa. Né? Eu lembro afazeres, muita cobrança interna, externa, no trabalho, que hoje em dia, no trabalho, em casa, no ambiente onde a gente socializa, em todos os lugares. E eu acho que a pior é a autocobrança. Sim. Né? Eu estava me lembrando até que você comentou em um dos podcasts que teve uma época da sua vida que você tinha 3 trabalhos. Sim. Né? Então, imagina, teve algum momento assim, Ana, que você chegou em casa e falou: eu não quero mais isso, eu estou a ponto de desistir, de jogar tudo para o alto. Aquela vontade realmente de parar com tudo. Sim, sim, muitos momentos, né? Até porque nessa fase eu já era mãe, né? Então até comentei no podcast que era
uma necessidade daquele momento, porque nós tínhamos acabado de construir uma residência, né, com a graça de Deus, né, e precisávamos mantê-las, né, manter as meninas. E na verdade a gente não vai se vendo o quanto a gente está se sobrecarregando e às vezes não tem necessidade, né? Então, com certeza a desistência ela fazia parte quase que diária, né? Tanto que eu lembro que eu tinha hábitos de chegar em casa e o Márcio na época ele já sabia, se eu parasse na lavanderia, colocasse roupa de caminhada e já voltasse para trás, é porque os meus plantões não tinham sido muito bom. Então, antes de eu trazer toda essa sobrecarga de frustrações ou de ansiedade, porque a gente saía de plantões às vezes de 12 horas com uma carga emocional muito grande de problemas do próximo, né? Então eu já nem adentrava na minha casa, porque com certeza eu não estaria com a tranquilidade. Então o momento de caminhada para mim era um momento onde eu acalmava às vezes o meu ânimo, às vezes eu me cansava um pouco mais, aí chegava em casa, tomava banho e às vezes aí sim eu ia vê-los, mas às vezes as meninas já estavam dormindo. Então foi um curto período de tempo onde eu não consegui usufruir, que a gente comentou nesse podcast, né, de ter, mas sem poder ser. Então eu tinha uma boa residência, né, que eu poderia usufruir, né, que a gente falou de paz, de tranquilidade, mas eu não tinha tempo, né? Então teve um momento sim de desistência e aquele momento onde eu falei, chega, basta. Eu vou me priorizar e vou colocar apenas no trabalho, né? E aí a gente diminui os gastos, diminui o padrão de vida e tá tudo certo. Sim. Né? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Claro que hoje eu entendo quem colocou essa paz no meu coração quando a decisão foi tomada, né? Porque eu lembro que quando nós conseguimos vender essa residência, eu me retirei dela e assim, não tive nenhum problema em quebrar esse ciclo, né? Encerrar esse ciclo. Então não tive dificuldade em sair da residência, não tive remorso, né? Aquele apego, né? Porque eu estava em paz com a decisão, porque naquele momento eu comecei a ter qualidade de vida, Sim. Tanto para mim quanto para aqueles que eu tanto amo, que eram as minhas filhas, né? A família. E exatamente, acho que esse é um dos pontos que se busca muito hoje, e se fala muito de ter uma vida com qualidade, Sim. né? De buscar uma qualidade de vida. E muitas vezes nós, nesse anseio de buscar uma vida com qualidade, nós acabamos sobrecarregando a nossa própria vida. Sim. Porque eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu quero no futuro me aposentar mais cedo, Sim. ter uma casa de praia, uma casa de campo, ter uma chácara. Aí a gente se sobrecarrega no hoje, buscando uma qualidade de vida para o futuro, né? E acabamos prejudicando o nosso momento atual. Nosso presente. Não vemos o tempo que nós não estamos oferecendo para as pessoas que nós amamos, Sim. né? Para nós mesmos, para o nosso próprio cuidado. Muitas vezes não conseguimos enxergar o mal que estamos causando a nós mesmos e aqueles que estão perto de nós em busca dessa qualidade de vida. E aí são as questões assim, o que é qualidade, né? Então, cada indivíduo ele vai colocar dentro da sua vida o que ele acha que é importante, porque qualidade ele está ligado à excelência, a algo bom, né? Mas cada indivíduo acha, né, tem uma interpretação do que é qualidade, né? E eu naquele momento eu entendi que qualidade para mim era o tempo, né, e a paz, porque eu tinha dificuldade para dormir na época, né? Às vezes dependendo do plantão, eu não sabia, eu tinha que ter já marcado em folhinha para saber onde que eu ia, de tão, né, mas a hora que eu chegava lá, eu não sentia nada, eu me imergia naquele trabalho e ali era com excelência. Mas quando eu saía dele, eu vi a sobrecarga, o cansaço, tinha taquicardias à noite. Mas chega um momento, né, eu acho assim, isso vai se acumulando, né? Com o tempo, vai acumulando. A gente muitas vezes não dá atenção aos sinais do nosso corpo, né? Os sinais físicos, também mental, também emocional, que nós vamos tendo. A gente tenta, em nome de algo maior que nós achamos que estamos buscando, né? A gente às vezes passa por cima dessas coisas óbvias que o nosso corpo está nos mostrando, que
que tudo em nós, às vezes até as próprias pessoas que estão à nossa volta estão nos sinalizando que não está bom, que aquele comportamento, aquele estilo de vida não está sendo bom para ninguém. E a gente vai em busca disso, né? Até o momento que a gente vai ultrapassando, a gente vai ultrapassando os limites. A gente não escuta, né, o nosso corpo. Então, eu lembro que ainda que na época eu já sempre tive uma relação com a atividade física muito boa. Eu sempre gostei de atividade física. Então, os trabalhos que eram aqui na cidade, eu ia a pé, eu ia de bicicleta. Já cheguei a fazer salto e tudo de bicicleta. Né? Meus hábitos alimentares não eram tão ruins. Mas no ambiente que eu estava inserida, eu percebi o quanto as pessoas tinham maus hábitos. Mas quais eram os piores hábitos que eu lembro que eu tinha na época? Que hoje eu vejo o quanto faz bem hoje, porque eu adquiri, que é beber água. Às vezes eu passava plantões de 12 horas sem tomar um gole de água. E ao mesmo tempo eu não ia no banheiro, porque se você não bebe água, e também não comia direito. Então eu às vezes passava 12 horas sem ter ido no banheiro. Olha só. Né? E aí resolvendo, e aí, claro que é aquilo, né? Você se coloca à disposição do outro, mas acaba que por muito tempo você acaba esquecendo de si. E via muitas colegas com problemas, estafas mentais, né? Ainda que eu acredito que o fato de eu gostar de atividade física, isso eu dançava, mesmo trabalhando, eu mantia a regularidade na dança. Então acho que a dança era um momento onde pelo menos eu extravasava e não deixava que viesse tão à tona ou me desequilibrasse por completo, a ponto de ter necessidade de uso de medicamento para dormir, né? E a gente vê hoje aqui no centro de treinamento a gente recebe, né, muitas pessoas estão nessas condições, e o quanto elas vão se reencontrando pelo simples fato de embutir uma atividade física, né? E de olhar para si. Né? Então, eu acho que o mais importante hoje porque a mudança de pequenos hábitos podem causar, a longo prazo, efeitos maravilhosos. Sim, efeitos extraordinários, né? A longevidade, envelhecer com saúde, principalmente a mente, né? A mente saudável, né? E você ter os seus hábitos do dia a dia, você conseguir ir até quando o papai do céu te chamar para de volta para ele, né? Então, amarrar um sapato, sentar, levantar de uma cadeira, né? O quanto a gente sabe que isso pode impactar lá na frente. É o que a gente prega aqui, né? Todo estilo de vida que você está buscando tem que pensar a longo prazo. Né? E a gente olhando para a Bíblia e buscando alguém que a gente pudesse identificar esses sintomas, a gente encontra Elias, né? Exatamente. O profeta Elias, que é um dos profetas maiores, importantíssimo, né? E a gente olhando para a história de Elias, olhando para o momento da vida de Elias, a gente consegue perceber todos esses sintomas de uma pessoa que não se preocupou em se cuidar, com a saúde, uma pessoa que se atarefou demais ao ponto de ter uma estafa, chegar a uma depressão, sentir vontade de morrer, né? Desistir de tudo. Então, chegou a pedir para Deus, né? Levá-lo, né? Então, Elias, ele exemplifica bem tudo isso que nós estamos falando. E uma coisa importante também que a gente pode trazer aqui para a mesa é que mesmo pessoas que servem a Deus, que conhecem a Deus, assim como Elias, que servia a Deus com o coração íntegro, isso não impede e não anula as nossas emoções humanas, né? De jeito nenhum. Mesmo que nós sejamos pessoas de fé, pessoas que creem em Deus, que acreditam em Deus, que regularmente até mesmo oram e falam com Deus, isso não vai impedir que a gente sinta medo, que a gente tenha momentos de angústia, que a gente tenha momentos de desespero, de pavor, assim como Elias, né? Então, Elias, ele veio de um trabalho muito desgastante, né? Elias, ele passou por aquele período de 3 anos de seca e de fome extrema que houve ali em Israel por conta até mesmo da profecia de Elias, sim, né? O povo estava longe de Deus, o povo tinha virado as costas para Deus. Então Elias profetiza que durante 3 anos não choveria ali naquela terra, e isso aconteceu, né? Deus honrou essa palavra de Elias e realmente não choveu. Então foi um período de seca e de fome extrema.
de desespero, né, naquele país onde não tinha comida. E logo em seguida, quando Elias ele percebe que é o momento em que Deus iria colocar o fim, né, daquele período de seca, já estava se cumprindo a profecia dos 3 anos, então ele vai falar com o rei Acabe, e nessa conversa com o rei, ele fala para o rei que tudo aquilo era culpa do pecado do povo, do erro do povo, porque o povo tinha abandonado a Deus. O povo tinha abandonado a Deus, então aquilo estava acontecendo para que o povo voltasse novamente e olhasse para Deus de novo, né? E buscasse ao Deus verdadeiro. Porque o povo tinha tinha abandonado a Deus, estava servindo outros deuses, adorando outros deuses que foram introduzidos pela rainha Jezabel, que havia se casado com Acabe. Então, Acabe, ele se casa com uma mulher que não era do povo de Deus, uma mulher que traz para dentro do reino dele, para dentro do povo de Israel, os seus costumes, os seus deuses, e ela leva todo o povo a adorar falsos deuses. Então, Deus estava extremamente triste com o povo de Israel. E Elias vem e fala então com o rei e pede para reunir todos os profetas que serviam a Jezabel, todos os profetas de Baal, que eram sacerdotes desses deuses, né, e que estavam levando o povo a adorar falsos deuses. E ele faz um desafio ali, né, que o Deus que respondesse com fogo no altar seria o Deus verdadeiro. E ali são horas e horas e horas, uma luta, né, de guerra ali com os profetas, e eles tentando, invocando os seus deuses. E é claro que não veio fogo no altar, não aconteceu ali nada extraordinário, porque eram deuses falsos, né? E Elias, depois de todo esse período aí, de esforço físico, de estar ali naquele momento, daquele desafio, né? De vez em quando nós temos desafios aqui no CT, e aí todo mundo termina exausto e cansado. Então, Elias passou horas e horas com esse desafio. No final, ele ora a Deus, né? E o Deus verdadeiro, que é o Deus que nós servimos, responde a Elias, e Deus manda ali fogo e é queimado o sacrifício. E é muito interessante porque ele chega até a molhar com água, né? Para deixar mais difícil ainda, para provar, né? E nas escrituras diz que pegou fogo como se fosse combustível, né? Como se fosse algo inflamável. Né? Então ali ele consegue, mas com certeza essa espera, eu acho que por mais que ele estivesse ciente e certo de que o Deus dele estaria ali com ele nessa luta, né? Mas eu imagino o quanto de pessoas em volta estavam contra ele, né? Então essa estafa também, essa luta contra esse povo, né? E creio que é a questão da espera, né? Então, já tinha se passado os 3 anos, né? De toda a seca, de toda essa dificuldade. Então, acredito que já estava com esse cansaço inserido nele, né? E aí vem essa luta, né? Para provar, né? Então, assim, imagine para ele ter que provar que o Deus dele era maior do que os falsos deuses, né? Que a Jezebel, né, tinha trazido ali, cultuado, e acho que até que meio que obrigado o povo a crer naqueles falsos deuses, né? Ela influenciou, né, todo o povo, levou o povo a isso. Mas aí, depois de todo esse desafio de Deus ter ali, através do milagre, ter provado que ele era o Deus verdadeiro, então houve todo ali um extermínio, né, dos sacerdotes, dos falsos profetas. E isso levantou a ira da rainha contra Elias, né? Porque ela estava totalmente, com o coração totalmente corrompido, né? Ela não era uma mulher, ela não aceitou o Deus de Israel, ela não aceitou o Deus do seu marido Acabe, né? Então, e ela não aceitou Elias, o fato de Elias ter causado o extermínio dos profetas que serviam a ela e aos deuses dela. Então, ela faz uma ameaça, ela jura de morte. Né? Ela ia perder o controle
Porque aí o povo volta para Deus. Sim, né? exatamente. O povo se arrepende. Aí ela não poderia mais manipular, né? Mas manipular. O povo reconhece que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e que eles deveriam servir a esse Deus, voltar para Deus, voltar a adorar a Deus e oferecer sacrifícios ao Deus de Israel, né? Então, Deus toma novamente o controle daquele povo, né? E Jezabel fica extremamente irada e ameaça Elias de morte. Então, Elias ele foge naquele momento. Então, muitas pessoas, quando vão falar sobre Elias, costumam dizer, puxa vida, né? Elias, ele matou 400 homens e depois fugiu com medo de uma mulher. Mas nós precisamos olhar com um outro olhar sobre tudo isso. Como que estava sendo a vida de Elias, de onde Elias veio, qual que era a caminhada dele anterior. Como ele estava emocionalmente naquele momento, né? Sim, que o levou a essa atitude de fugir, né, de ficar com medo. Ele foge mesmo, né? Então a Bíblia diz que ele ficou com medo de morrer e ele foge. E quantos, né, de nós, ao invés às vezes de enfrentar os problemas, né, foge em vez de enfrentar, às vezes, por exemplo, de dormir, né, ou foge para um vício, né? Vamos colocar, se a gente trouxer para o dia a dia de hoje, né? Hoje em dia as pessoas têm fuga, mas fuga às vezes em vício, né? Fuga às vezes na violência, né? De algum problema, em vez de enfrentar, sim, ou no silêncio, não dialogar. Eu tenho um problema na minha casa, então ou faz mais, pega mais, como fala, serão, pega mais plantão, né? Ou pega mais horas de trabalho para chegar mais tarde em casa. Então, quantos de nós já não fugimos de problemas? Já enfrentamos problemas às vezes maiores, com mais facilidade, mas às vezes problemas menores naquele momento não estava pronto para enfrentar. Né? E às vezes a gente tira o time de campo. Então, quem nunca? E hoje, fugiu, Ana, né? hoje o que pedem de nós hoje na verdade, o que se espera de nós hoje é que nós tenhamos vitória, que nós tenhamos superação. Então, vitória e superação. E com Elias, o que Elias fez? Elias fugiu. E Elias desistiu naquele momento ali. Ele não estava pronto para mais uma guerra, né? Ele já estava cansado, né? Cansado. Vamos colocar. Mas você imagine 3 anos ali sem se alimentar, sem beber uma água, e ainda teve que lutar para provar que o seu Deus era o único, né? Então imagine a estafa que ele estava física, mental, né? E espiritual, sim, né? Acho que até a questão como eu não tenho muito conhecimento, mas você acredita de que em algum momento, depois que ele profetizou toda essa questão da seca, né, mesmo ele sabendo que o povo era merecedor, vamos colocar assim, dessa situação, você acredita que ele, em algum momento, ele parou para pensar que ele tinha causado tudo aquilo e que ele ia passar por aquilo também? Exatamente, ele passou por tudo aquilo, né? Não era só para o povo que não cria mais no mesmo Deus que ele, mas para ele também. Sim. Que ele era daquela mesma terra. Daquela mesma terra. Quem quiser até conhecer toda a história, pode ler lá no livro de 1 Reis, nos capítulos 18, capítulos 19, vai ver toda essa história. Então, Elias, ele sofreu as mesmas consequências do povo. Então, não foi só que ele profetizou para o próximo, mas para si mesmo, né? Sim, ele passou por tudo aquilo, teve momentos dele ser sustentado por uma viúva, né? Então ele viveu toda aquela dificuldade da fome, da escassez, da seca e a pressão que estava sobre ele, porque todo o povo de Israel e o rei e a rainha sabiam que tudo aquilo estava acontecendo por conta da profecia de Elias. Então Elias, durante esses 3 anos, ele era o homem mais procurado de Israel, né? Então, todos queriam saber onde ele estava, para fazer com que ele revertesse toda aquela situação. Mas tudo se cumpriu no tempo de Deus. Exatamente. A profecia foi cumprida, e aí Elias se encontra neste momento de cansaço, onde ele foge para o deserto, né? E lá no deserto ele realmente entra no momento onde ele se encontra deprimido, acho que até sem ânimo, né? Vamos colocar, porque a gente sem forças. Sabe que desidratação, né? Eu que sou da área da saúde, posso provar, pode causar delírios, né? Delírios, você enxerga a coisa, você ouve vozes,
né? Então eu creio que nesse momento ele também começou por passar por tudo isso, porque se ele estava há 3 anos sem se alimentar direito, sem beber uma água e ainda exausto de uma luta, então creio eu que ele estava, além de cansaço, provavelmente emagrecido, desidratado. Então neste momento a questão neurológica dele não estava funcionando direito, então ele devia estar, respirava mais alterado, o coração batia mais forte, boca seca, delírios, ouvia vozes, via... Sensação mesmo de desânimo, de fraqueza. Sim. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto, né, fugindo, e ele deita ali e ele dorme, né? Então o cansaço, a fraqueza fez com que ele se sentindo deprimido, sem ânimo, acabou dormindo. E a Bíblia diz então que Deus envia um anjo ali, Sim. né? Um anjo que toca em Elias e fala, e acorda Elias, e quando ele vê, Deus tinha enviado ali para ele alimentos. Então exato. havia ali um pão assado sobre brasas e um jarro Que com cuidado água, de né? Deus, né? E é tão interessante que a Bíblia diz assim que esse alimento, essa água estava próximo à cabeça de Elias. A gente sabe, né, Ana, que uma pessoa quando está em situação de muita depressão, de muito desânimo, ela não tem coragem de levantar da cama de onde ela está. Exatamente. E Deus, sabendo dessa limitação, dessa condição humana em que Elias estava, Deus coloca isso próximo à cabeça de Elias. Então, provavelmente, ele estava tão sem força que não tinha forças para ficar em pé. Então, ali ele fez sua refeição deitado mesmo. Comeu, bebeu, né? E naquele momento ali de desespero de Elias, de angústia, Elias ele pede para morrer. Né? Ele fala, eu não quero mais viver. Ele fala, Deus, pode me matar. Né? E ele sentiu vontade de morrer. E quando ele sente vontade de morrer, a Bíblia diz que ele ora. Então, diz assim, que ele sentiu vontade, pediu para morrer, e ele ora, ele sentiu vontade de morrer. No versículo 4, lá do capítulo 19, vai estar escrito isso, que ele caminhou um dia inteiro pelo deserto, por fim ele se sentou, né, sentiu vontade de morrer e orou, né? Ele fala, basta, Senhor, né, tira a minha vida. Ele clamou aquele momento misericórdia, né? E aí veio no socorro dele, porque na verdade neste momento pode ser também de que ele tenha falado, poxa vida, né? Eu provei que o meu Deus é o único, né? Vai voltar a ter alimento, suprimento para o povo, e mesmo assim, né? Jezebel quer ir contra a minha vida, né? E eu imagino na cabeça dele, além de toda essa estafa, ele sentiu uma ingratidão ali do reino, né? Vamos colocar assim dessa forma. As pessoas ainda estarem atrás. Quem nunca, né? Passou por uma situação... Se sentir injustiçado. Injustiçado, exatamente. Mas o Deus sabe de todas as coisas, injustiçado, né? incompreendido. E a gente tem que buscar Ele, né? É nele que está o poder de colocar as nossas ideias, né, no lugar, aquietar nosso coração, como a gente já falou em outros momentos, sim, né? Então a gente vê aqui, a gente olhando, entende que no momento que a gente está com medo, com desespero, desanimado, deprimido, sem forças nenhuma para lutar, sem forças até mesmo para a gente ficar de pé, a gente precisa orar, falar com Deus. Então o primeiro processo aqui de cura interior, assim, de levantar novamente Elias, foi quando ele fala com Deus. Porque quando ele fala com Deus, Elias, ele mostra toda a sua condição em que ele estava. Então, de fragilidade. Então, aqui nós entendemos que diante de Deus, nós podemos ser pessoas frágeis. Sim. Que nós, quando estamos diante do Senhor, nós não temos que nos mostrar fortes. Armaduras, né? Nós podemos tirar esses disfarces, né? Nós não precisamos ser super-homens, super-mulheres diante de Deus, porque Ele conhece a nossa condição. E Ele conhece o nosso coração. Então, eu acredito que aí também Ele sondou o coração de Elias, né? Que ele, na verdade, falou da boca para fora a vontade da morte. Porque eu acredito que a condição emocional dele nesse momento
não condizia com quem ele era. Porque ele estava provavelmente delirando, provavelmente, né, com problemas físicos, bioquímicos, inundado de coisas catabólicas por conta de... Até um ponto que, imagina, ele fugiu com medo da morte e agora ele pede para morrer. Exatamente. Né? Então você é contraditório até Sim. nisso, né? Então você vê o estado em que ele estava. Sim. Né? Então, e é importante nós entendermos isso. Que nós, não importa se nós temos uma caminhada longa com Deus, ou se nós estamos caminhando agora, ou se nós ainda nem tivemos um encontro com Deus, Ele vai nos escutar. Quando nós estivermos, nos vermos neste momento de profunda angústia, de escuridão, de solidão, de desespero, de vontade de abandonar tudo, de vontade de desistir da própria vida, é hora de nós sabermos que existe um Deus. Sim. E falarmos com Ele. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu estou com vontade de morrer. Deus, eu estou desistindo, eu estou cansado. Eu não tenho forças, sabe? É nós nos abrirmos, derramarmos, né? Derramarmos. E muitas pessoas, né? Inclusive eu me coloco nessa situação quando, né, a gente começa, inicia, você fica preocupado se tem jeito certo de falar com Deus, né? E é nosso pai, né? Então como você falaria? Claro que como você falaria com o seu pai? De que forma? Né? Então ele tá ali, é seu pai, ele vai te ajudar. Então se a gente parar para pensar que Deus é nosso pai, então não tem formalidade. Não tem formalidade em conversar. Converse o que vier. Eu falo, deixa o coração falar. E às vezes nem precisa falar, às vezes só de você se prostrar ali, demonstrar sua fraqueza. O quanto é importante nós termos este momento a sós com Deus. Como Jesus disse, né, nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto a Deus. E Deus que vem em secreto, Ele vai nos sondar e vai nos recompensar por tudo. Então, às vezes, nós precisamos, nós que somos mães, principalmente, nós, às vezes, precisamos manter uma postura diante dos filhos, né? Mesmo a gente estar ali angustiado, ou no ambiente de trabalho, né? Então, a gente mantém aquela postura de fortes, de estarmos equilibrados, mas dentro de nós está ali tudo borbulhando, está um desespero, uma angústia. Então, nós termos este tempo com Deus, ali nós nos derramarmos toda a nossa fragilidade, confessarmos a Deus as nossas angústias, as nossas inseguranças, as nossas impotências, e Deus, que é amoroso, vai assumir o cuidado da nossa vida e vai nos enviar o suprimento necessário para nós continuarmos na nossa caminhada, na nossa trajetória, assim como Ele enviou ali a provisão para Elias. Exato. Enviou um anjo que tocou Elias, que levou comida, que levou água. Mostrou para ele que ele só estava cansado. Que motivou Elias. Né? Porque então, a caminhada ia ser longa, ainda fala, né? Numa das vezes que, levanta, se alimente, porque a sua caminhada ainda vai ser longa. Né? É isso mesmo. Então, primeira coisa, nós entendermos que nós sim podemos deixar essas emoções humanas extravasar. Nós podemos sim nos sentir frágeis. No lugar certo, né? No lugar e com a pessoa certa. Sim. Que é no quarto, no secreto, né? Nós não vamos estar imunes dessas emoções, né? De sentir tudo isso. Mas quando nós estivermos sentindo tudo isso, nós temos que ir ao altar. Temos que falar com Deus. Temos que mostrar a situação que nós estamos, a condição que nós estamos nos sentindo, né? E a segunda coisa é nós reconhecermos a nossa realidade. É nós olharmos para nós e entendermos por que eu estou assim. Então, Elias estava deprimido, Elias estava a ponto de desistir de tudo, porque ele estava extremamente cansado. Ele estava sem comida, ele estava sem água, ele estava caminhando há horas. Ele tinha vindo de um trabalho intenso, né, de uma pressão enorme, ele estava ameaçado de morte. Então, o que levou Elias a sentir, a desistir, a querer desistir, foi um cansaço físico. Era algo físico que ele estava sentindo. O repouso ele já conseguiria melhorar os seus pensamentos, já recuperaria as forças, né? E quantos hoje acaba
desistindo, às vezes, sem perceber que é apenas cansaço. Sem perceber. Né? Sem se atirar um pouco, falar, não, eu vou descansar esse final de semana, eu vou descansar um dia, às vezes seu corpo está pedindo, né? Ou para e vai colocar suas frustrações em lugares errados. Hoje, com as redes sociais, né, você vê muitas pessoas, em vez de chorar no secreto, se derramar no secreto, buscar auxílio, coloca em redes sociais tudo que está passando, como se fosse ou para as pessoas terem pena, ou se alguém ali ia querer ajudar. E na verdade, nas redes sociais as pessoas só querem assuntar. Né? Então tome cuidado com quem você está se abrindo, para quem você está pedindo ajuda. O único que vai te salvar da situação que seja é Deus. Então entre no seu quarto. Não tem maneira certa de falar com Deus, é apenas se derramar. É só falar, Ele é seu amigo, Ele é seu pai. E você pode ter certeza, Ele pode tocar o seu coração ou levantar pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é olhar para... A segunda coisa é olhar, depois de falar com Deus, se derramar diante de Deus, é olhar para a situação, para a realidade e identificar o que está causando tudo isso, todos esses sintomas, se é algo físico, se é emocional, se é espiritual, né? Buscar ajuda, né? Se é físico, buscar a área médica, profissionais que podem te ajudar. Esse desequilíbrio, né, que leva a uma depressão é muito sério. Então, realmente tem pessoas que precisam fazer uso de medicamento, né? Porque a gente da área da saúde, às vezes, pega pacientes nessas condições, e às vezes a própria família fala, é frescura. Não é, depressão é sério. Começa, às vezes, só por uma estafa, que não foi diagnosticado como cansaço, a pessoa não parou, ela começa a ter hábitos ruins de sono, o sono tem morte neural, os neurônios morrem, então você começa a ter uma inundação de problemas bioquímicos. Então, ou seja, seu corpo é física, é química, seu corpo não funciona, então às vezes há necessidade sim de entrar com medicamento. Exatamente. Então depressão não é frescura, né? Então as pessoas têm que olhar para essas pessoas com mais carinho, buscar os profissionais, né? Os profissionais e também, né, diagnosticar de onde que começou toda essa frustração, toda essa necessidade, esse desejo de desistir, de parar de lutar, de entender que não chegou a hora do fim. Exatamente. Entender que existe ainda todo um trajeto pela frente, longa, né? Uma caminhada pela frente. Então, aquele momento ali não é o fim, que isso pode ser resolvido. Existe solução, existe tratamento, existe solução para o físico, existe solução para a mente, existe solução para o espírito. Eu costumo dizer... Para tudo há uma saída e as pessoas precisam buscar isso antes de realmente desistir. Eu costumo dizer, para qualquer diagnóstico feito da saúde, né, eu falo que é um diagnóstico, não é uma sentença. Né? Então, se foi feito um diagnóstico, você não pode aceitar que é uma sentença. Então, para sempre você vai estar nessas condições. Não, você vai lutar. Mesmo que alguns diagnósticos às vezes não tem a cura, mas às vezes tem controle, às vezes mudança de hábito ameniza os impactos. Então, né, e aí nele era só o cansaço. E Deus, sabendo disso, Deus cuidadoso do jeito que Deus ali supriu o que Elias precisava, né? Até nós temos um versículo aí que nós vamos colocar na sua tela aí para você acompanhar com a gente, que diz assim: o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém. Quer dizer, Deus dizendo para Elias: olha, o que você tem é apenas cansaço físico, estafa, estresse, você está sob pressão, mas você vai comer, você vai tomar água, você já descansou, porque a Bíblia diz que ele comeu, ele dormiu de novo, porque muitas vezes as coisas não são tão rápidas assim, existe um tempo e Deus sabe disso. Então Elias comeu, bebeu, dormiu de novo e Deus envia o anjo uma segunda vez que toca ele de novo, que o desperta novamente, ele se alimenta, ele toma ali a água e Deus fala: agora você já está recuperado, né, fisicamente pronto para continuar a sua caminhada. Então, não é o fim ainda, Elias. Você não está na hora de você parar, não está na hora de você deixar
este cansaço te vencer, não está na hora de você deixar esse desânimo te vencer, não está na hora de você deixar esta solidão, esta angústia, esse desespero parar com a sua jornada, parar com a sua trajetória. Exatamente. Então você identifica qual é o problema, você resolve aquele problema e você está pronto para continuar. E Elias então se levanta e Elias vai em direção aonde Deus pediu que ele fosse, que era para o monte de Deus, onde Deus iria se encontrar ali com Elias para passar para Elias quais seriam os próximos passos, Exato. o que ele ainda teria que fazer. E aí a Bíblia diz assim que quando Elias chega lá no monte, Elias ele entra numa caverna e ele se esconde ali na caverna. Então a gente vê que Elias ainda não estava totalmente pronto, né, para continuar. caminhar. Ainda existia algo que Deus precisava fazer trabalhar ali, nele, né? É. E muitas vezes a gente acaba aqui meio que escondendo, né, Ana, nas Sim. nossas cavernas. Exato. Eu vejo assim que as nossas cavernas muitas vezes é aquele lugar aquela zona de conforto que nós temos. Sim. Muitas vezes a gente acha assim, poxa, eu já me acostumei tanto com essa dor, Sim. já me acostumei tanto com esse problema, eu já estou conseguindo lidar tão bem com esse problema, já estou habituada a sentir essa solidão, a sentir essa angústia, a voltar para casa e ficar deprimido, que eu vou continuar assim mesmo. A gente acaba se escondendo naquilo ali por medo de enfrentar nós mesmos, de enfrentar aquilo que nós sabemos que vai causar mudança na nossa vida, né? Então, vencer esse encolhimento que nós temos, né? Vencer essa vitimização pessoal. Exatamente. Né? Porque quando Elias está dentro da caverna, Deus vai falar com Elias e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Exato. Por que você está se escondendo? Por que você está se escondendo? Aí ele fala que ele era tão zeloso pelas coisas de Deus, que ele fez tudo certo e que só ficou ele era o único que estava servindo a Deus com fidelidade. Sim. Então ele começa a se vitimizar. Como se fosse murmurar, né? Um murmúrio ali, né? A justificar o fato dele estar ali, né? E então Deus pede para ele sair da caverna. Né? Então muitas vezes Deus quer se encontrar comigo, com você, fora das nossas cavernas, fora da nossa zona de conforto. Exato. E muitas vezes nós não queremos sair dali para ter esse encontro com o Senhor, porque nós sabemos o que isso vai nos custar, porque o que Deus vai nos pedir, vai nos colocar em confronto com nós mesmos, com nossos defeitos, sim, nossas dificuldades, né? E Deus, ele vai te mostrar isso, porque às vezes, né, toda situação que está permitindo acontecer em volta é para transformação em você. E se você não se abrir, se você se fechar dentro da sua caverna interna, você não vai viver o extraordinário de Deus e vai continuar aí nessa escuridão, né? Enquanto nós estamos na caverna, a gente não consegue enxergar, não consegue ver nada. A gente não consegue elaborar coisas novas, não conseguimos fazer projetos novos. Você não respira direito, você não sabe o que está um palmo diante do nariz. Exatamente, é preciso Deus nos chamar para fora, para saia de dentro dessa caverna, que eu quero me encontrar com você, que eu quero falar com você. E a Bíblia diz que Elias esperava que Deus estivesse no vento forte, no terremoto, no fogo, e Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Não. Mas Deus se manifestou para Elias através de uma voz suave, de uma voz tranquila. Então, Deus nos chama para fora e com o seu amor, com o seu cuidado, Ele quer nos dizer assim: olha, está na hora de você deixar de se sentir vítima, deixar de ficar encolhido dentro da sua zona de conforto. É hora de você enfrentar aquilo que te dá medo, que te dá pavor. Não ficar preso ao passado, né, porque é algo novo. Exatamente. É preciso olhar para frente, é preciso olhar para o novo. Deus chama Elias e fala assim: olha, ainda não acabou o seu trabalho, existe muito trabalho ainda pela frente. Não acabou ainda os planos que eu tenho para você, não acabou ainda os projetos, você ainda não executou todo o projeto, você não executou todo o plano ainda. Não é hora de parar, não é hora de se esconder. Saia para fora, eu vou falar com você, eu já te ajudei, eu já te coloquei aqui, né? De pé, eu estou com você. E ali Deus, ele passa para Elias então
todo o planejamento que ele tinha ainda para ele pela frente, dizendo, olha, vamos lá, levante-se, fique de pé. Vamos lutar. Então, Deus passa ali a orientação para Elias, e é assim que ele faz com a gente. Deus, ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele nos chama para nós nos levantarmos, ele supre aquilo que nós precisamos, sim. Ele nos dá força, ele renova as nossas forças todas as manhãs, ele nos coloca de pé novamente, ele nos diz de forma suave e tranquila, não é hora de parar, não é hora de abandonar os projetos, não é hora de abandonar os planos, não é hora de deixar pela metade aquilo que você começou. Exatamente. Então, Deus fala para Elias, olha, o caminho ainda é muito longo, a jornada ainda é muito longa, então você ainda vai para a Síria, você ainda vai para Israel, você vai ungir outro rei para a Síria, você vai ungir outro rei em Israel, e você vai preparar o teu sucessor. Você vai preparar Ele tinha uma caminhada ainda muito longa de servir a Deus. De serviço. Então Deus precisava demais dele equilibrado, dele forte, né? Então, e acho que creio eu que até toda essa necessidade dele cumprir tudo isso também causa medo, né? Porque imagina a responsabilidade dele fazer tudo isso e a serviço de Deus, né? Então, às vezes é isso, tem, né, ele é uma ovelha, como a gente também já discutiu isso, o pastor dando direcionamento, e você às vezes falando, será que eu sou capaz de tudo isso? Então, assim, às vezes desconfiar na sua capacidade, né, de fazer, de executar. Então, olhar para si, e reconhecer que Deus está contigo. Se Deus colocou isso para você fazer, ele vai te habilitar. Né? Então, assim, ele não quer pessoas capacitadas, né? Quer pessoas disponíveis. Exatamente. Se tiver disponível, ele vai capacitar. Exatamente. Deus chamou Elias para ser profeta em Israel. E Deus tinha todo um plano para ele, um planejamento para ele, né? Então, Deus não permitiu que Elias ficasse pelo meio do caminho, que Elias desistisse. Exato. Assim como ele faz comigo, assim como ele faz com você, assim como ele tem feito com tantas pessoas que têm, no momento de desespero, buscado a ele, falado com ele, se derramado diante dele, pessoas que têm olhado para si, têm reconhecido a sua realidade, aquilo que está causando toda essa dor, todo esse sofrimento, e pessoas que têm se colocado para fora das suas cavernas, que têm saído para fora das suas cavernas e têm se encontrado com o Senhor ali, têm parado para ouvir a voz de Deus, assim como Elias parou, ouviu a voz, reconheceu a presença do Senhor e recebeu do Senhor ali as orientações, o plano novo, algo que ainda está para acontecer. Para continuar a jornada. Exatamente. Né? Deus nos dá forças, Deus nos levanta e Ele fala assim, olha, existe um plano para você cumprir. Existe algo ainda novo para você viver. Você não viveu tudo o que você tem para viver ainda. Exatamente. Né? E não chegou o seu momento. E a gente tem que confiar, né? Tem que confiar. E receber esse cuidado de Deus, né? Nos abrir para receber esse cuidado de Deus. E entender que Deus, Ele é poderoso o suficiente para nos levar para o lugar onde nós queremos chegar. Nós só precisamos nos abrir, sair da nossa caverna e encontrar com Ele no secreto. Ter um momento com Ele, né? E todos os dias, não espere só. Claro que quebrantado é só Ele que vai nos ajudar, mas todos os dias, mesmo não com os dias bons, não podemos nos esquecer dele também. É verdade. Né? Então, em todos os momentos, Ele é o único que vai nos dar força para nós continuarmos na nossa jornada. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Obrigada por essa conversa. Eu que agradeço por todo o ensinamento. Deus é Graças maravilhoso. A Deus. Graças a Deus. Nos ensina tanto. É verdade. Deus te abençoe. Que a paz e a bênção do Senhor te alcance, você e a sua casa. Não fique escondido na caverna. Saia para fora. Ouça o chamado do Senhor, a voz dele. E Ele vai te fortalecer para que você continue no seu caminho, na sua trajetória, que tem muita coisa boa, tem muita bênção para você viver, tem muita vida pela frente. Então levante-se e siga em frente, confiando no Senhor e recebendo dele forças e ânimo para isso. Deus te abençoe. Amém. Até o nosso próximo WTCast Entre Nós e Deus. Amém. Aleluia.
Então,